Oi, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Peço que vocês sigam os nossos combinados de preparar um cantinho em sua casa, pegar todo o seu material, livro, lápis, borracha e caderno, caso precise fazer alguma anotação. Hoje, na nossa aula, nós iremos responder duas atividades referentes à aula passada. Então, eu aconselho a vocês, caso precise, retorne no vídeo da aula passada e assista novamente para reforçar o assunto e assim poder responder as atividades de hoje. Mas, enquanto isso, eu peço que vocês abram o livro na página 14 e vamos lá. Então, voltando um pouco no assunto da aula passada, nós estudamos sobre relevo e as paisagens. Vimos também as principais formas de relevo, vimos como a vegetação pode interferir, pode modificar uma paisagem. As principais formas de relevo que nós vimos na aula passada foram planaltos, planícies, depressões e montanhas. Hoje, nós iremos responder essas atividades referente à aula passada. Aí na página 14 do livro de vocês, vocês podem observar duas fotografias. Essas mesmas fotografias são as que estão aqui no slide, porém está bem menor. Vocês podem observar aqui. Vocês vão observar no livro de vocês essas duas paisagens, essas duas fotos de lugares diferentes. A primeira foto está retratando o município de Itajuba, no estado de Minas Gerais. A segunda foto está retratando o município de Caracaraí, no estado de Roraima. Observando essas duas imagens aqui, nós podemos perceber, referente ao que estudamos sobre relevo, duas estruturas de relevo diferentes. Na primeira imagem, nós vemos uma estrutura de relevo mais irregular, não de forma plana, mas conseguimos ver também morros, conseguimos ver lugares mais altos com relação a outros. Já na segunda imagem, conseguimos perceber um lugar plano, um lugar sem muita desestrutura, sem muito desnível de relevo. Lembrando da aula passada, nós podemos ver que o quê? Vocês podem voltar um pouquinho na página 12 e 13 e ver que as planícies, elas são formas de relevo geralmente planas e com baixas altitudes em relação ao nível do mar. Já os planaltos são formas de relevo irregulares e com altitudes variadas. Lembra que nós falamos sobre altitudes semana passada? Que é a medida com relação ao nível do mar de um determinado ponto da Terra com relação ao nível do mar. Então, aqui nós podemos já perceber que existem duas paisagens diferentes. Uma onde traz um terreno irregular, uma paisagem mais irregular, uma forma de relevo onde tem morros, onde tem elevações, e uma outra forma de relevo nessa segunda imagem mais plana, onde nós não conseguimos ver nenhuma variação na forma de relevo. Então, a pergunta dessa questão é: qual a diferença entre o relevo da paisagem de Itajuba e de Caracaraí? Lembrando da aula passada, voltando um pouco à explicação, vocês vão começar a perceber que são duas fotografias diferentes, de lugares diferentes, com formas de relevo diferentes. Então, vocês vão observar isso para poder chegar até a resposta.
Qual a diferença entre o relevo da paisagem de Itajuba e Caracaraí? E aí, vocês acham que é o quê? Qual é a diferença entre o relevo desses dois lugares? Vamos lá? Tentem responder. Eu vou trazer aqui a minha resposta, mas vocês podem também colocar diferente. Na minha resposta eu coloquei que o relevo de Itajuba apresenta morros. Já o relevo de Caracaraí é plano, com pouca ondulação. Não é isso que nós conseguimos ver nas imagens? Aqui não está tão nítido como está no livro. Então, vocês podem acompanhar pelo livro. Itajubá, o relevo apresenta morros, né? Aqui atrás nós vemos morro. Em Caracaraí, é um relevo mais plano, com poucas ondulações. Pronto? Vamos prosseguir. Ainda aí na página 14, vamos para a segunda questão. A segunda questão pede que você complete as frases com as palavras do quadro. As palavras do quadro são planícies, planaltos, depressões e montanhas. Letra A. As. Vocês vão dar uma olhadinha qual dessas três formas de relevo se encaixa nessa questão. Planícies, forma mais plana. Planalto, forma irregular, apresentando montanhas, né? Depressões são, nós vemos aí na página 12, são formas de relevo que apresentam altitudes menores do que as das áreas em sua volta. Ou seja, as depressões têm o quê? Montanhas, morros de um lado, morros de outro, ela fica ao meio. Ela possui uma forma de relevo onde ela tem um nível menor do que o terreno que está à sua volta. Já as montanhas são formas de relevo com maiores altitudes, tem altitudes elevadas, tá bem? Diferente dos planaltos. As montanhas ela têm altitudes elevadas, bastante elevadas, né, com relação ao nível do mar. Então, a letra A pergunta, são terrenos com altitudes mais baixas do que as áreas do entorno. Qual dessas alternativas? Planícies, planaltos, depressões ou montanhas? Letra B. São formas de relevo com as maiores altitudes da superfície terrestre. Vocês também vão dar uma olhadinha aí. Qual é essa forma de relevo? Que tem altitudes, as maiores altitudes da superfície terrestre. Letra C. São formas de relevo, em geral planas e com baixas altitudes em relação ao nível do mar. Qual é essa forma de relevo? E letra D. São terrenos que apresentam formas irregulares e altitudes variadas. Vocês também vão dar uma olhadinha e vão observar qual dessas formas de relevo se encaixa em qual alternativa. Conseguiram responder? Vamos para a letra A. A letra A, a resposta certa, são as depressões. As depressões são terrenos com altitudes mais baixas do que as áreas do entorno. Letra B. Isso mesmo, montanhas. As montanhas são formas de relevo com as maiores altitudes da superfície terrestre. Letra C. São as planícies, que são formas de relevo planas e com baixas altitudes em relação ao nível do mar. E a letra D são os planaltos, que são terrenos que apresentam formas irregulares e altitudes variadas. Os planaltos não são iguais às montanhas, né? Que tem as maiores altitudes da superfície terrestre. Mas ele possui altitudes variadas, com um tamanho maior, um tamanho menor, mas possui essa irregularidade no seu formato. Conseguiram responder essa primeira atividade? Conseguiram lembrar do assunto? Essa é uma forma de vocês revisarem o assunto já estudado. Agora eu vou pedir
que vocês abram o livro na página 18. Iremos continuar respondendo outra atividade, agora relacionada às paisagens e à vegetação. Vamos lá? Na primeira questão, vocês vão observar as formações vegetais retratadas nas fotos. Vou mostrar já já para vocês aqui no slide, mas vocês já podem ir dando uma olhadinha no livro, essas duas fotografias. Depois descreva as principais características de cada formação vegetal retratada. Para isso, utilize as expressões do quadro a seguir, que é no livro de vocês, é esse quadro aqui. Vocês vão ler as informações que tem aqui e vão distribuí-las nessas duas imagens aqui, que são duas paisagens diferentes. Estão aqui também as informações, certas mesmas que estão no livro, eu peço que vocês acompanhem. Grande diversidade de espécie vegetal, árvores grandes, predomínio de vegetação rasteira, árvores com muitas folhas, pouca diversidade de espécie vegetal. Então, vocês vão ver o quê? Vocês vão observar a imagem, a fotografia, e vão ver quais dessas palavras, dessas frases, se encaixam para cada fotografia, cada paisagem. Vamos lá. Pronto. Aqui nós temos a primeira imagem, que é uma área da floresta amazônica, né, em Paraupebas, no Pará. Então, a floresta amazônica, né, está sendo retratada aqui, um trecho da floresta amazônica que está localizada no município de Paraupebas. E vocês vão dizer que daquelas informações que vocês viram lá na página anterior, no slide anterior, porém, no livro de vocês, está na página 18, está aqui, olha, estão aqui as informações. Vocês vão pegar essas informações e distribuir aqui. Vocês vão colocar essas informações aqui, tá bem? Observando essa paisagem, eu vou perguntando aqui e vocês vão me falando qual que se encaixa. Essa outra paisagem aqui embaixo é uma vegetação de cerrado em São Roque de Minas, né? No município de São Roque de Minas, no estado de Minas Gerais. E eu vou lendo aqui as questões, as frases, e vocês vão dizendo em qual lugar se encaixa cada frase. Grande diversidade de espécie vegetal. Aonde vocês conseguem ver isso? Essa grande diversidade de vegetais, de vegetação. Na primeira imagem ou na segunda? Vão colocando aí. Árvores grandes, predomínio de vegetação rasteira. Em qual das duas imagens você consegue ver essa árvore grande e um predomínio de uma vegetação rasteira, uma vegetação mais plana, uma vegetação mais reta ali no chão? Árvores com grandes folhas, aliás, desculpe, árvores com muitas folhas. Em quais dessas duas imagens você consegue ver isso? Árvores com muitas folhas. E temos também pouca diversidade de espécie vegetal. Qual dessas duas fotografias você consegue ver isso? Essa pouca diversidade de espécie de vegetação. Conseguiram identificar? Vamos juntos? Aqui está a resposta. Né? A primeira imagem tem grande diversidade de espécie vegetal e árvores grandes e árvores com muitas folhas. Então, a resposta da primeira é essa. E da segunda é essa. Predomínio de vegetação rasteira, pouca diversidade de espécie vegetal. A gente consegue ver observando essa fotografia, né? Onde tem pouca vegetação. É uma vegetação mais rasteira, mais seca. E aqui nós temos uma grande diversidade de espécie vegetal, com árvores grandes e árvores com muitas folhas. Continuando, ainda na página 18, em sua opinião, aí abaixo, qual das formações vegetais retratadas está localizada em uma região onde a chuva é abundante? Explique como você chegou a essa conclusão. Essa é uma resposta pessoal, certo?
Pessoal, assim, que você vai começar a lembrar da aula passada, né? Que onde é onde a chuva é abundante, qual é o tipo de vegetação que vai se formar ali? Será uma vegetação mais seca, uma vegetação rasteira, com poucas árvores, com poucas espécies vegetais? Ou em uma vegetação onde temos grandes árvores, uma grande variedade de espécie vegetal? Vocês vão levando em conta essas considerações para chegar à sua resposta. Eu trouxe algo aqui. Assim, essa é a minha resposta pessoal. Que, na minha opinião, a foto onde está retratada uma região onde tem uma abundância de chuva é a da foto A. A foto A, lá da floresta amazônica, né, uma área da floresta amazônica, onde tem grandes árvores, onde tem grande variedade de espécie vegetal, onde tem árvores com muitas folhas. A da foto A, pois, apresenta grande diversidade de espécie vegetal, árvores grandes e com muitas folhas que se desenvolvem com a presença de água. Então, esse tipo de vegetação, ela se desenvolve com a presença de água. Já a outra vegetação, o cerrado, ou como nós vimos na aula passada, a caatinga, ela se desenvolve em lugar mais seco, com pouca chuva, tá bem? Conseguiram compreender? Conseguiram assimilar o assunto com essas duas atividades? Caso não consiga, volte no próximo vídeo anterior, assistam novamente, refaçam essa atividade, certo? Para que vocês consigam assimilar melhor o conteúdo estudado. Então, finalizamos aqui a nossa aula e até a próxima.